Sejam muito bem-vindos ao Sucesso Delas Cash. Mais um episódio incrível que nós vamos assistir e ouvir hoje. Já quero te convidar, antes de começar esse episódio, para você ir lá na nossa página no YouTube, no Spotify, no Instagram, curtir, seguir, comentar e compartilhar com outras mulheres, porque aqui todas as quartas-feiras tem episódio novo e conteúdos relevantes para o seu crescimento, para te inspirar, para te ativar. É sobre isso. Sucesso Delas começa hoje com uma convidada de extrema importância na minha vida, uma convidada muito importante na vida de muitas mulheres e que está aqui, gente, em Macaé. Né, nós tivemos aí a nossa imersão na última semana, que foi extremamente poderosa. Foi uma imersão de relevância para mulheres que buscavam ali crescimento, que buscavam ali transformação, mudança de mentalidade. E hoje eu recebo aqui no Sucesso Delas com muito carinho, Luana Maciel. Essa mulher incrível, que faz parte da minha jornada de mentora, de tudo aquilo que eu construí até aqui. Então é uma honra receber você aqui. Tenho certeza que esse programa vai contribuir muito na vida de todos aqueles que ouvirem. Então, Luana, seja muito bem-vinda. Conta pra gente um pouco quem é Luana Maciel. Primeiramente, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui hoje com você. Tô fazendo essa troca, né? Acho que é mais um bate-papo. E, Thalita, te dar os parabéns por tudo que você vem construindo. Eu acho que todos esses braços de movimento seu, é o quanto você acredita na força feminina, mas também do empreendedorismo e nessa garra, né? Que é a tua própria história, que é aquela característica que a gente sempre fala. Então, só não convida porque eu venho. Eu falo, não convida por educação porque eu venho por educação também, entendeu? Quem é Luana Maciel? Eu gosto muito de responder essa pergunta com quem eu sou, diferente de quem eu já estive ou estou no momento, né? A Luana Maciel é filha, ela é irmã, ela é tia, ela é esposa, se Deus quiser e permitir, futuramente mamãe. Muito objetiva, eu sou uma pessoa muito prática, essas são algumas das minhas características, que é independente de cargo, de faculdade, de qualquer coisa que eu também já estive. Luana Maciel é essa mulher ambiciosa que não tem medo de falar de dinheiro, não tem medo de falar de mentalidade, não tem medo de potencializar as pessoas a olhar para dentro e entender que elas podem construir o que quiserem. Eu costumo me definir nesse formato, mas também já estive como advogada, como profissão, infelizmente no Brasil ainda, infelizmente ou felizmente, dependendo do olhar da pessoa, né? Algumas pessoas só nos ouvem depois que a gente fala um cargo, depois que a gente fala um título, e isso para mim Eu já estive como advogada, hoje estou como mentora, como empresária, como estrategista de negócio, mas isso tudo é muito passageiro, por isso que eu gosto de responder que Luana Maciel é filha, é engraçada, é sarcástica. Muito. É apaixonada por pessoas até a página 2, né? Eu falo para você que eu me energizo com pessoas, mas eu preciso do meu respiro, do meu silêncio e tudo mais, e eu me defino assim, nesse formato. Incrível. E é muito importante a gente trazer, né, Lu, quem somos nós mesmo antes desses títulos, né, desses lugares que a gente ocupa, porque às vezes as pessoas só olham desse lugar. E, na verdade, eu acho que o maior laço que a gente constrói com as pessoas não é desse lugar. Não. Né? De quem a gente é, da nossa história, de quem verdadeiramente a gente se constrói a cada passo da nossa história. Mas eu queria que você contasse hoje, para a gente contextualizar, né? Todo mundo que vai ouvir, que vai passar por esse podcast, um pouco dessa sua história como advogada, essa transição que você fez de carreira, em que momento você descobriu ali que, cara, não é isso, eu quero viver outra coisa. Você veio de um concurso, né? Então isso é muito forte. Eu acredito que muitas mulheres hoje vivem amarradas a lugares que elas não são felizes e que elas não mostram ali todo o seu potencial, a sua capacidade, porque tem medo. Medo de recomeçar, medo de largar, ou dúvida. Então eu acho que... Vamos começar contando daí? Vamos, eu vou voltar um pouco, se você me permitir. Claro. Antes do direito, né? Porque eu fiz direito por falta de opção mesmo, tá, Thalita? Eu acho que eu nunca falei isso pra ninguém. Não. Por falta de opção, porque o meu sonho era fazer educação física. Só que eu nasci com uma deficiência.
uma deficiência no pé, que querendo ou não, na época eu não entendia, mas eu entendi mais ou menos o recado do meu pai e da minha mãe, de tipo, pô, educação física, né? Não vai rolar. É pela minha própria deficiência, então eu já teria uma limitação ali na própria faculdade. Nasci com o pé torto congênito, é uma deficiência, né, congênita no pé. E aí o meu pai fez direito. E eu sempre tive esse olhar, para quem entende um pouco mais essa parte sistêmica, esse olhar de admiração para o meu pai, né? E o meu irmão tinha formado em direito. Então eu falei, não tem nada para eu fazer, não sei o que eu quero com 16 anos, porque eu entrei na faculdade com 17, eu entrei muito nova. Super inteligente, né? E assim, eu entrei muito nova e eu falei, cara, eu não quero fazer cursinho, eu vou começar direito, porque o meu pai entrou em direito um ano antes de eu ir para a faculdade, no meu terceiro colegial, e eu fazia os trabalhos dele. E eu falei, acho que é legal, acho que eu dou conta, mas o direito, ele chegou até mim muito por essa falta de opção. E também por querer seguir um caminho que não era meu. E muitas vezes a gente faz isso, né? Porque esse caminho é do meu irmão, esse caminho é do meu pai. O meu pai nem terminou a faculdade, mas aí eu comecei. E eu sou aquela pessoa pirracenta, que eu falo que por um lado é bom, por outro é ruim. Falei, já que eu comecei, ali no segundo, terceiro ano, eu falei, meu Deus, acho que não é isso que eu quero. E aí, o meu irmão é concursado, o meu pai é concursado, e eu costumo brincar que eu não ia ser a louca que ia fugir do script. E fui para São Paulo, eu venho de uma cidade muito pequena, mas eu sempre tive uma certeza que a cidade era muito pequena para mim, muito doido isso, né? Porque isso era desde criança, eu olhava para a cidade e eu falava, eu não me vejo aqui. Eu não me identificava, porque eu sempre sonhei grande. Essa questão de sempre, fulano tem tal carro, mas por que você não tem? Eu brinco que eu tenho uma tia que ela me despertou muito essa ambição. Só que ela é uma pessoa que me despertou e que hoje não se considera ambiciosa, porque ela era a tia que tinha ar-condicionado no carro, ela era a tia que tinha piscina em casa. E isso, para uma criança, você começa a perguntar, por que lá em casa não tem, né? E eu comecei a sair desse lugar de querer construir a minha vida, e eu entendi que se eu ficasse lá, na cidade dos meus pais, eu não ia prosperar pelas minhas próprias escolhas. Então... Não tinha muito para onde, né? Não tinha. E o meu pai é um cara de sucesso, né? E parece que eu ali naquela cidade, eu ia ser sempre a filha dele. Reflexo, né? E a filha, né? Porque cidade pequena você não tem nome. Você é a filha do fulano. E quando eu decidi sair, eu lembro como se fosse hoje. Meu pai virou e falou, você formou, e agora? O que você quer? Eu falei, concurso. E se ele ouvir esse podcast, ele vai descobrir pela primeira vez. Por que eu falei concurso? Meu pai vem de uma educação muito rígida, e eu acho que se eu falasse qualquer outra coisa, ele ia falar, não, então você vai procurar um serviço, você vai ficar aqui. Mas como eu falei concurso, eu falei, eu quero ir para São Paulo. Então eu saí de uma cidade de 20 mil habitantes para São Paulo. E foi lá que começou toda a minha trajetória de independência. Então, é uma das características que eu falo, que o que te faz crescer muito é quando Até nisso você foi intencional, né? Fui. E parando para pensar, né? Eu falo que eu acho que Deus estava me conduzindo de um lugar muito, muito doido, assim, porque eu tinha apenas 21 anos, eu formei muito nova também, né? Então, na hora que eu vi em São Paulo aquele mundo, aí era ali o famoso onde o filho chora e a mãe não vê, porque eu aguentei São Paulo. Eu não fiquei muito feliz, porque eu não conhecia ninguém, eu não tinha acesso a nada. São Paulo é uma loucura. E aí eu sei que eu fui estudar para concurso, mas o concurso, nesse primeiro momento, também foi o meu grito de liberdade. E no concurso eu sempre fui muito dedicada, Thalita, por mais que, não gosto do que eu faço, mas eu sou dedicada. Se eu tô aqui, se eu tenho isso, é porque é isso que eu tenho para fazer, eu vou dar o meu melhor. E essa é uma característica minha. Eu posso não gostar, mas eu vou dar o meu melhor, porque é sobre mim, né? Não é sobre o que eu estou fazendo. E aí, respondendo a sua pergunta agora, mas eu quis contextualizar, porque eu acho importante as pessoas entenderem essas caixinhas que a gente se coloca muitas vezes. Mas quantas vezes a gente esquece de olhar para essa nossa força, que está lá na nossa adolescência, que está lá na nossa criança, mas é o que sustenta a gente em tomadas de decisões hoje. E aí, no concurso, eu tive uma ascensão muito rápida dentro do concurso, se eu não me engano, foi 2 anos ali, como advogada júnior, e um presidente me convidou para ser gerente. E eu era muito nova, eu tinha 25 para 26 anos. E eu lembro que na hora que ele me fez o convite, ele falou assim,
minha primeira reação foi não. Eu falei, cara, eu não sei lidar com pessoas. Foi a minha primeira resposta. Não sei lidar com pessoas, sou muito objetiva, sou muito prática. E ele, não, mas então vai estudar pessoas. E daí surgiu a minha paixão de desenvolvimento humano, de entender o porquê eu, Luana, era uma pessoa muito rígida, muito crítica, muito preto no branco, muito ou não é, eu não tinha flexibilidade. Eu não tinha. E aí, quando a pessoa, e por ter passado por toda uma história de dor, deficiência e tal, quando uma pessoa reclamava da vida dela pra mim, Thalita, eu falava, ai meu Deus, ai que preguiça. Isso continua, né? Literalmente isso continua. Mas veio daí. E aí ele me deu essa oportunidade e eu fui estudar pessoas. E eu fiquei 8 anos gerenciando, mas fazendo uma jornada dupla quando eu fui fazer todos os cursos de coach, hipnoterapia, PNL, sistêmico, eu fiz constelação, mas tudo isso voltado para entender pessoas. E sempre teve uma outra coisa que me levou para o desenvolvimento humano, que era eu não aceitava as pessoas não terem sonho. Então, o meu primeiro processo de coach foi com uma esteticista, que eu estava coachizando todo mundo, né? Que eu falo que todo mundo que faz coach sai coachizando todo mundo. E ela estava me fazendo massagem, eu falei, qual é o seu sonho? E ela falou, não tenho. Cara, aquilo me bateu uma tristeza. Eu falei, como uma pessoa vive sem sonho? E aí eu decidi atender ela de graça. E dali começou a minha paixão por fazer as pessoas olharem para si e terem sonhos, porque no meu ponto de vista, o que te move hoje é você ter um sonho. E não importa se ele é material, se ele é físico. Mas toda vez que uma pessoa me traz um sonho que não seja material, eu falo, mas me materializa um sonho. Porque o material eu consigo entender se eu pego ou não pego. Se eu conseguir, se eu não conseguir. O que eu preciso ajustar nessa rota. Então, o sonho material me dá muito esse poder. Então, eu tinha vários sonhos materiais que... Deixa eu entender se eu estou evoluindo, se eu cheguei até lá. Porque é muito disso. Às vezes a gente fala que tem um sonho, mas também a gente não se move. Então, veio daí essa transição, mas eu quis dar essa contextualização para que as pessoas não se diminuem naquilo que talvez elas escolheram por admirar o pai. Uhum. Né? Tenho uma paixão. Eu saí do concurso com um processo de coach que me despertou querer fazer as pessoas sonharem. E o que me fez dar o passo, Thalita, foi não precisar de garantia. Porque eu tentei sair antes do concurso, com aquela mesma conversa, né? Quando eu tiver X de dinheiro, eu saio. Uhum. Quando eu tiver tal coisa, e essa coisa não chega. E aí, se ela não chega, você tem que tomar uma decisão. Ou você rompe com todos os seus medos e dores, ou você escolhe ficar no lugar que você está. E eu saí de uma cidade. Por isso que eu falo que a nossa história nos dá muita base. Eu saí de uma cidade, eu saí de um conforto. Eu morava numa casa grande e fui para uma kitnet que nem sacada tinha. Isso é uma coisa que nunca mais na minha vida. Imagina. Eu falo, eu não vou na sacada, mas não ter sacada foi uma dor que eu sofri. Só ter uma janela, eu falava, meu Deus, parece que eu tô presa. Mas eu falo que isso faz a gente voltar na nossa história e falar, cara, eu dei conta, eu larguei o conforto da minha casa com os meus pais para ir buscar os meus sonhos. Por que eu tô me diminuindo a um concurso? Por que eu tô me diminuindo a uma coisa que não me move mais? E eu acho que a gente esquece nessa jornada, né? O que a gente já passou, aquilo que a gente já viveu, o quanto a gente já foi forte em alguns momentos. E aí, na minha história, eu vejo muito isso também, né? Meu Deus, como que eu passei por aquilo ali, como que eu suportei. E aí eu aprendi a trazer isso, né, para os tempos de hoje. Então, quando eu tenho um desafio muito grande, eu olho e falo, mas se eu sair daquilo ali, de não ter nada, de ter uma caixa de isopor, um grill, uma panela de arroz, largar tudo com criança, hoje eu consigo. Então, eu acredito que isso, Lu, é um ponto de extrema, assim, fortaleza que as mulheres precisam olhar. Porque aí você começa a não mais parar no medo. Porque se eu já passei aquilo, o que pode ser de tão ruim agora que eu não vou dominar? Então, isso eu falo sempre que me tornou uma mulher muito corajosa e destemida. Desbravadora. Porque hoje eu não paro.
Eu olho, vejo o negócio é muito maior que eu. Mas falo, não, de alguma forma vai ter que ter uma saída. Eu vou conseguir de alguma forma. Então, isso que você trouxe é que as pessoas entendam isso, que elas olhem. E pare de ouvir os outros, né? Porque no caminho, você pega essa força, você vai, mas aí vem alguém, você para e ouve, e aí você vai travar. É a questão do ambiente, né, Thalita? Os nossos medos, eles existem por uma função que é exatamente te paralisar, no sentido de análise, né? Uhum. Mas o que você faz com aquilo? Eu não tive certeza de nada. E tem tantas pessoas que buscam uma certeza que só que não vai ter. Então, você tinha certeza que ia dar certo? Você acabou de viver um evento magnífico. Você deu o passo tendo certeza que ia dar tão certo? Nenhum. E eu acho que é isso. O medo, ele já é uma autoproteção. E o pessimismo também, né? Um dia eu ouvi isso e eu guardei isso para mim. O pessimismo já é uma coisa para você não sair do lugar. Que é a sua função cerebral, né? Você ficar paralisada, você fazer o básico, você não romper. E essa questão familiar, para mim, é uma das coisas que mais pega. Porque muitas vezes as pessoas não rompem, porque o que o meu pai vai pensar, o que a minha mãe vai pensar. Ah, mas se eu for muito distante deles, o que o dinheiro vai me trazer? Vamos falar de dinheiro, que é uma coisa material, né? Mas, e as pessoas deixam de viver os próprios sonhos, preso nessa opinião do outro. Ainda mais cidade pequena. Eu venho de cidade pequena e eu sei o quanto é prejudicial. Porque além de você não ter uma identidade, que é isso que a gente estava falando, né? Quem é você sem seus títulos? Quem é você sem seus méritos? Tem gente que não sabe quem é. E tem muito dinheiro, né? E tem, mas não sabe. Não sabe, porque sempre foi respeitado pelo título, sempre foi respeitado por aquilo que se tem e não por aquilo que carrega. E no fundo é um vazio, porque quando você não sabe a sua identidade, qualquer desafio vai te paralisar. Você trouxe a questão do problema, né? Vocês me falam muito isso, né? Que a minha mentalidade é algo que inspira vocês. Eu não vejo nenhum problema sendo maior que eu. Nenhum, Thalita, nenhum. É problema de doença, problema financeiro, problema de discussão, problema de cliente, problema de contrato, problema de jurídico. Porque se eu ver o problema maior que eu, nunca vou resolver. Já perdeu para ele. Né? Já perdi para ele. E eu tenho uma âncora na minha cabeça. Aconteceu o problema, eu imagino uma semente. Falo, não é possível que eu vou perder por uma semente. Olha, a gente já pegar essa visão. Eu falo, não é possível que eu vou perder por uma semente. Olha o meu tamanho, perto da semente. E ali a minha cabeça já funciona de como eu vou resolver isso aqui. Então, quando a gente fala de história de vida, você me fez uma pergunta que me fez trazer imagens, né? Que era uma coisa que eu não falo. Ah, eu fiz direito porque eu fazia os trabalhos do meu pai. Falei, eu não sei o que eu quero da minha vida, mas o que eu construí depois disso? Porque tem isso, eu podia me vitimizar. Sim. Ah, não gosto, não quero. Uma coragem não... absurda de romper muitos, né? Muitos. Geração ali. Geração. Muitas Você coisas. Falou tudo. E é um grito, né? É quase um grito de liberdade. Não de rebeldia. E de sustentar, né? Sustentar. Sustentar, Thalita. Essa questão de sustentar, para mim, é muito mais difícil que dar o passo. Porque dar o passo é fácil. Dar o passo é fácil. Dar o passo é, vou tentar. Agora, não, eu vou tentar de que jeito? De uma forma que eu consiga sustentar ou de uma forma irresponsável, né? Porque a questão da coachização que eu brinco, né, é muito disso. Porque falaram para mim diversas vezes, queime a ponte. Mas queimar a ponte é pesado. As pessoas não te contam o quanto é pesado queimar a ponte. E seja qual ponte for. Uma ponte de um relacionamento ruim, uma ponte financeira, uma ponte de uma estabilidade, queimar a ponte é algo muitas vezes divulgado com muita irresponsabilidade. Porque uma coisa é eu te falar, queime a ponte, mas eu não estou com você no processo. Exatamente. E eu queimei a ponte não foi sozinha. Eu tinha o meu esposo, que falou, vai. Tô aqui. Vai que eu tô aqui. Lá atrás eu queimei sozinha.
Meu pai, o que você quer da sua vida? Eu só falei, concurso. Porque era a única forma que eu tinha de ele comprar a minha ideia. Então, esse queimar a ponte também é uma das coisas que, quando eu vejo as pessoas falando, eu falo, peraí, mas eu preciso queimar essa ponte com responsabilidade. Porque a hora que um boleto vence, você vai falar para a pessoa que falou para você queimar a ponte, tá aqui? Não, nessa hora ninguém aparece, tá, gente? É uma coisa bizarra, né? Eu tava com essa questão do evento, teve uns dias assim que tinham muitas coisas para pagar e altas, né? Bateu, né? Bateu ali um negócio, um desesperinho. Assim, falei, nossa, acho que eu fui longe demais. E eu fiquei pensando assim, né? Quem que eu posso recorrer, né? Se der M aqui, para, sei lá, um dinheiro emprestado, um negócio. E de verdade, assim, eu não consegui pensar assim, em alguém que falasse, não, toma aqui. Sabe, eu te dou, eu acredito. E eu falei, caraca, realmente não tem uma opção, né? Então, realmente, tem que queimar a ponte com responsabilidade. Porque o queimar a ponte é muito relativo, né? Tem gente que tem mais facilidade de queimar a ponte porque tem uma família estabilizada. Tem dinheiro guardado, tem estrutura. Mas eu não gosto dessa frase. Eu acho que é necessário você ir com o seu peito, com a sua coragem, com a tua energia, fazer acontecer. Mas quando você vem do zero, porque quando você vem do zero, você não tem nada para perder, né, Thalita? Mas quando você tem uma família, sim, você tinha uma família, só que você veio do zero. Bem bizarro. Então, quando você olha para sua história hoje, quais foram os principais pontes que você queimou, mas nem que se você tivesse ancorado em Deus? Porque muitas vezes é Ele. É só Ele. A nossa fé, né? A nossa fé. Só que fé sem ação é uma fé morta, né? Exatamente. Então, essas frases que eu falo que o digital trabalha muito, são frases que a gente precisa ter um pouco de responsabilidade quando a gente está direcionando pessoas. Sim. Eu acho, às vezes, que quando você pega uma parte da história da pessoa e você dá uma orientação de rompimento, você meio que se torna um pouco responsável por aquilo. Se você não analisa todas as possibilidades. Eu sou a pessoa que mentora vocês com esse olhar. Tá, mas se você tomar tal decisão, isso aqui você perde. Tá tudo bem para você perder isso aqui? Eu aprendi muito isso, né, com você nessa jornada. Eu sempre fui muito cautelosa, até porque eu sinto exatamente isso, né? Quando eu falo para a pessoa que ela vai fazer uma coisa ou tomar essa decisão, eu sei que o depois, né? E você ser responsável por algo sério na vida das pessoas, isso é muito sério. É o nosso nome e também a vida da pessoa. Então eu sigo esse mesmo caminho de mostrar a realidade, de ver também se ela está ali realmente com condição emocional, estrutural, de ação para fazer aquilo, porque às vezes a Luana fala uma coisa para mim. Eu já tenho minhas coisas, chego para ela que eu quero fazer, tá? E ela me traz, isso aqui é isso, né? E agora tem que avaliar isso, enfim. E quando eu vou fazer isso com as pessoas, eu levo o mesmo padrão. Porque às vezes você vai me falar para fazer uma coisa que estruturalmente, né? Você vai falar para uma outra aluna que você sabe que não tem para fazer um evento desse porte. Não vai. Não, você não vai jogar a pessoa no fundo do poço, porque são várias demandas, enfim. E eu também não posso fazer isso. Então eu sigo essa mesma linha. São fases, né, Thalita? Falando de estratégia, questão de evento, de negócio, essas coisas. As pessoas às vezes me perguntam: nossa, eu também quero fazer um evento. Eu falo: senta aqui. Senta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Fazer um evento exige isso, isso, isso e isso. Você quer? Porque fazer evento e subir no palco é fácil. É que ninguém sabe o que é o bastidor daquilo. Ninguém sabe qual é o rompimento. E aqui, deixando muito claro, eu tomei várias decisões que eu não tinha garantia de dar certo. Mas você trouxe uma frase que eu quero frisar. É uma estrutura emocional primeiro, Thalita. Você precisa estar bem com você. Se você não está bem com você, você não faz esse evento. Se você não está bem, você pode não estar bem financeiramente, porque isso aqui é uma consequência de movimento. Mas com você, então emocionalmente, se você estiver estruturada emocionalmente, você sustenta qualquer outro desafio. Se o teu emocional não está estruturado, qualquer outro desafio se torna maior que você. Se torna maior que você. Aí eu não consigo olhar e pensar numa semente, porque emocionalmente eu estou estruturada. Então,
quando eu olho para a história da Luana, quando eu olho para a Luana criança, e eu gosto muito de fazer esse exercício, sabe? De sentar com a minha criança e falar: meu Deus, olha o que a gente está construindo. Olha onde a gente chegou. Por quê? Porque eu tive uma infância de muito bullying. Eu tive uma infância de muita exclusão. Exclusão, óbvio, né? Criança quer brincar. Eu tava de gesso. Criança quer sair, quer nadar. Eu não podia. Limitada. Então, obviamente, eu sofri exclusão. Obviamente, eu não era mais convidada para brincar. Porque eu não podia. Mas o que eu faço com essa história hoje? Eu olho para ela como uma criança coitada que foi excluída, que nasceu com uma deficiência, ou eu olho para toda a resiliência que eu tive que aguentar? Não era opcional aguentar dor para mim. Uma das minhas características é suportar dor. Dor mesmo, física, de injeção, Pô, eu fiz 7 cirurgias. Então, é natural que eu aguente mais dor do que quem não fez. E as pessoas esquecem desse lugar de história. Então, quando eu olho voltando para a conversa de queimar a ponte, que eu quero deixar bem claro aqui, porque as pessoas confundem muito isso, eu queimei muitas pontes, mas a minha estrutura emocional de força eu sempre tive. Uhum. Porque eu sempre olhei para trás e falei, eu aguentei anestesia, eu aguentei cirurgia, eu aguentei um tumor com 6 anos. O que é o restante, entendeu? O que é o restante? Conta, né? Porque muitas vezes as pessoas querem a garantia financeira. Sim. Mas esquece de toda essa jornada para trás. Então, trazendo aqui uma visão de vida que eu tenho, né? Para mim, a gente pode alcançar o que quiser. Eu acredito. Agora mais que nunca. E é muito importante trazer essa questão da estrutura emocional, porque às vezes quando eu conto também, quando eu entrei na mentoria da Luana lá atrás e eu fiz um investimento de 23 mil e eu tinha 1.500 no cartão, e aí, às vezes as pessoas falam, nossa, mas é muita coragem, mas eu tinha isso. Por isso eu tomei essa decisão. Porque eu não era uma pessoa emocionalmente estruturada, como é que eu vou dizer? Numa mentalidade. Como é que eu traria aqui agora? Mas essa estrutura emocional de já ter vivido tudo que eu vivi De e força ter saído do zero e não ter nada e tudo que eu tinha sido na raça, eu sabia que se eu aprendesse, se eu tivesse alguém que me falasse, eu ia fazer. Eu acho que você não lembra de uma frase que você me falou quando a gente conversou. No qual? Você falou assim para mim, eu vou alcançar. Eu só no seu caminho. É isso. Então, às vezes, a gente tem pessoas que não conseguem tomar a decisão, né, de uma mudança, mas é porque ela realmente ainda não tem essa força. Ela não acredita nela. Ela ainda não acreditou, ela ainda não visitou a história dela e viu. Então, isso que você falou é muito poderoso, porque eu sempre trago isso também. Então, mas é um ato de muita coragem, né? Mas é porque eu sabia. Gente, se a pessoa me ensinar, eu vou fazer. Eu sou capaz, porque eu vivi tudo isso e eu cheguei até aqui, no pouco que eu tenho, eu cheguei. Então, isso que você trouxe na sua história é importante. Para que as pessoas que nos ouçam e que nos vejam, elas consigam entrar e fazer esse filme na vida, né? E entender que talvez tem muitas coisas na sua vida hoje que você não consegue tomar decisão, não sustenta por conta dessa estrutura emocional, de não acreditar em você, de não lembrar tudo que você já passou, e não lembrar quantas vezes ali, como Luana trouxe na situação dela, ela teve que ser forte, ela não tinha outra alternativa. Então, como criança vai ficar chorando, reclamando, a gente fala até que criança ela se adapta muito à dor, né? Hoje a minha pequenininha, ela tem otite aguda e várias questões no ouvido, e aí a fono falou para mim, o que mais me corta o coração e o que mais eu fico chocada é que ela tem a otite, que às vezes a gente não sabe que ela tá. Porque ela não fala. Para ela virou normal. Então, às vezes, quando ela vai, ela fala, você não viu que ela tá com o ouvido assim? Tá? Não. Né? Ela não falou, porque não escorreu também, a gente não viu. Ela mas tá. Ela não tá ouvindo nada, praticamente. Né? E aí, a criança, ela resiste à dor e ela se acostuma à dor. Então, você foi vivendo aqueles processos e foi ficando normal. Aquilo ali, para mim, era normal. Você falou tudo. Você falou e tudo. Hoje, realmente, por isso você tem uma estrutura mental foda, assim, de força, né? De entender que, cara, se eu passei, se eu suportei aquilo, isso aqui não vai me derrubar. E muito importante o que você trouxe, Thalita, porque foi o significado que eu escolhi dar.
E é isso que as pessoas, e aqui a gente está deixando um recado para as pessoas revisitar a própria história, mas entendendo qual foi o significado que até hoje você deu. Porque eu tinha tudo para contar minha história de maneira triste. Ai, porque eu nasci, porque o problema tá comigo, porque eu tive que fazer diversas cirurgias, porque eu isso, porque eu aquilo. Não, eu olho para isso tudo e eu fui uma criança rebelde, tá? Você também não tinha esse entendimento lá atrás, né? Não, e eu olhava para os meus... E eu questionava minha mãe. Por que você me fez assim? Imagina, tadinha. Já sofrendo, né? Porque a gente, mãe, quer viver a dor do filho. E eu falava, por que você me fez assim? Eu não usava short, porque minha perna é uma mais fina que a outra. Eu nunca fui uma criança de usar top. Eu puxava até lá embaixo, porque eu achava tudo feio. Então não entrava em loja de calçado. Não podia comprar ali, né? Não podia comprar, mas não tinha nada que me servia. Meu pé não era um pé normal. Então eu questionava muito a minha mãe. Mas quando eu me entendi por gente, eu olhei para isso e falei: olha a minha força. Olha o que eu sustentei. É isso, né? Olha o que eu sustentei. Mas se eu tivesse dado um significado de dor para essa história e não de força, eu estaria até hoje lá, Thalita. Provavelmente não estaria vivendo nada disso. Não seria hoje uma pessoa que orienta pessoas. E vem daí, vem desse significado. Então, e outro cuidado que eu também tive que ter, e é uma coisa que eu gosto muito de falar para mulheres, principalmente mulheres fortes, igual a gente, né? Que foi forjada na dor, porque você é forte, porque você teve uma dor que você suportou. Sim. Então, não normaliza suas conquistas. Você sempre fala isso. E que é um defeito. Foi um defeito meu, ainda é. Eu tenho que reforçar a minha mente que o que eu construo, o que eu estou construindo, não é algo que todo mundo consegue. Não porque eu não acredito no outro. Sim. Mas eu não posso normalizar, porque se eu começo a normalizar, eu também não me honro. Isso é fácil de acontecer, né? A gente faz aquele negócio lá e depois fala, mas é assim. Você já não está com cabeça no próximo evento? Sendo que foi um parto para construir esse. Já normalizou. Isso é seríssimo, né? Sério. E eu falo, não normaliza. Porque quando você normaliza muito, nada que você conquista faz sentido. Faz sentido, é bom, né? E aí você sempre tem que, beleza, sonhe mesmo. Quer pôr 200 pessoas no próximo? Vamos caminhar para isso, mas não esquece que você pôs 100. Que já é muito grande, né? Nossa Senhora! Já é muito. E eu tenho tendência de normalizar, mas pelo meu significado de força. E aqui eu falo da vida em equilíbrio, né, Thalita? Eu aprendi uma coisa uma vez num curso que eu fiz de mentalidade, que é a gente saber equilibrar esse pêndulo da vida, né? A gente tem duas energias. Uma é da apatia, a outra é da ansiedade. A gente é dual em tudo, né? Uhum. Mas o quanto a gente equilibra essas energias durante o nosso dia. Por quê? Mulher tem tendências de apatia. Vamos lembrar da TPM? Tendência de apatia. Nossa, parece que aqueles dias não vão passar. E aí você se entrega a essa energia da apatia. E tem a outra energia que é da ansiedade, que é do fazer, que é do correr. Só que as pessoas acham que isso aqui é possível de equilibrar. E não é. Tem dia que você está 70-20, tem dia que você está 20-80, tem dia que você está... O quanto lidar com essa energia em qualquer área da vida é você lidar com a vida adulta acontecendo. Nunca vai ter um equilíbrio. Não. Porque as pessoas, às vezes, pregam esse equilíbrio, Buscam né? o equilíbrio, né? E muitos pregam também, Total. né? E não existe. Não. É o quanto você controla. E aí eu vou te dar um exemplo. Quando eu realizei meu sonho de ir para Maldivas, eu cheguei lá, eu parecia uma criança num parque. Inclusive despertou já em mim, tá, gente? Ontem na praia. Então, exatamente. Ó, vamos ficar... Porque às vezes as pessoas não vão exatamente por aquilo que a gente está conversando. As pessoas não cotam. Não tem informação. Não tem informação, não vai atrás. Que é surreal. Acho que é caro. Caro quanto, né? Caro é muito relativo, né? Sim. E quando eu fui para lá, eu entendi na prática essa questão do equilíbrio, sem ser 50-50, mas de você ter esse controle. Eu estava tão feliz, que meu mundo era só aquilo ali.
Aí teve um momento que eu converso muito comigo, tá? Eu converso. Me ver conversando sozinha na rua, gente, não é doideira. É eu equilibrando meus pensamentos. Eu falei, uai, Luana. Uai, já falei quase de onde eu sou, né? Falei, uai, Luana, você tá tão feliz aqui, e na hora que você estiver no seu quarto, no seu escritório trabalhando, o que você vai fazer olhando para a parede? Olha que doideira. Foi aí, não, peraí. Não precisa ser eufórica, que isso aqui vai passar. Sim. É algo que você conquistou, mas vai passar. E ao mesmo tempo, quando tá tudo dando errado, Thalita. Ei, peraí. Segura. Amanhã é outro dia. Não acaba com a sua energia aqui, não. E isso aqui, para mim, é como eu levo a minha vida. Porque isso a gente consegue equilibrar, na verdade, o nosso emocional, para você não ficar no fundo do poço, depois lá em cima, depois... que é o que acontece muito, né? E aí aonde eu trago isso? Para quem é empresário, por exemplo, igual a gente. Imagina um dia que você tá bem, você faz tudo. E no dia que você tá mal, você não faz nada? Quebrou seu negócio. O dia que eu tô bem, eu prospecto, eu vendo, eu falo com o cliente, eu mando proposta, eu tô ótima. E o dia que eu tô mal, não faço nada? Aí a pessoa vive aquele inteiro, tô rico, tô pobre. Não tem constância emocional e nem nas ações. Porque não controla isso aqui. E isso aí é que vai controlar o resultado e a ação, né? Você só consegue fazer se você realmente entender isso, que é nos dias bons e é nos dias ruins. Você trouxe uma coisa, eu aprendi também, foi incrível, a primeira vez que eu vivi isso, de poder sair de férias, a gente sair, e tipo, sempre saía e no outro mês era um caos e tava devendo, e cartão, nossa, desesperador, tanto que eu falo com meu marido hoje, ele tem uma coisa, que se eu falar com ele, a gente vai, não, a gente só vai se tiver tudo, porque a gente passou tanto por isso, eu sempre fui essa pessoa que quer viver. E nunca fui de pensar e medir isso. Não, nunca fui. Não, vou viver porque não tinha, agora eu tenho, nananã. Então era sempre assim, vai, gasta, depois fica devendo, acontece um caos. Enfim. E aí esse ano a gente viajou, a gente ficou quase 20 dias, viajou, foi pra roça. E eu trabalhei em alguns momentos da viagem e a gente teve um faturamento incrível. Eu falei, não acredito. A gente fez uma call, você tava viajando. Você falou, o pessoal já foi pra praia, e eu tô aqui. E eu vou depois. E eu fiz reunião de venda, e eu vendi, e eu pude sentar nos restaurantes e comer de forma tranquila, assim. Sem ver o preço, né? Ô, delícia. Não, a gente quer, vamos fazer isso, vamos. Então, assim, a gente sempre foi, e isso é muito ruim, né? Porque era sempre na escassez. Sempre, mas tem que controlar, mas tem que não sei o quê, mas tem que, né? Porque não pode, não sei o quê. E eu falei, não, dessa vez nós vamos fazer tudo que a gente quer. E assim, com equilíbrio, né? Claro, mas a gente viveu. E eu voltei e continuei meu trabalho e o dinheiro estava na conta e eu paguei as pessoas que estavam comigo. Então, é a gente aprender mesmo a ter esse equilíbrio. Você até trouxe, quando eu fui viajar 28 dias, né, eu não queria trabalhar e depois o seu mentor falou para você, né, mas você não pode marcar, né, alguma coisa? É um equilíbrio. Eu falo que é controlar essa energia. Porque não vai estragar a sua viagem, o seu momento, mas isso também vai te manter na energia de quem está construindo. Eu senti muito isso. Eu não saí do foco, depois para você voltar é difícil. É difícil. É a euforia e a apatia. E isso aqui é a nossa versão imatura. Então, eu gosto muito de provocar as pessoas nessa reflexão, né? Quando você decide empreender, você decide na tua criança ou no teu adulto? Tem que ser no adulto. Porque se for na criança é isso, eu vou nos extremos das coisas, eu vou viajar, eu quero só viajar. Pô, mas tem um negócio, você tem boleto que na hora que você voltar vai vencer. E os boletos da própria viagem. Exatamente, mas assim, e tudo isso vem da história, né, Thalita? Tudo isso vai voltar lá na forma que você vê a sua história, da forma que você ressignifica os seus fracassos. Você aprende a lidar com aquilo, né? Porque não existe fracasso, né? Outra coisa que eu carrego para mim. Ou eu aprendo ou eu mudo a rota. Fracassar. E quando a gente não tem, né, Luana, e eu vou te fazer essa pergunta que eu acho que é muito importante para a gente ouvir, para todo mundo. Como eu nunca tive dinheiro, sempre foi tudo muito ruim, muito pouco, muito escasso, e não podia ter, e não podia comer. Assim, meu pai comprava, tipo, presunto queijo, que era algo muito, né, e comprava, tipo, ali, 200 gramas, era 3 dias que você tinha, o resto não tinha, né, enfim, eram coisas de rico que pra gente era... A gente vivia alguns momentos. Então, quando eu fui começando a ter algum dinheiro, para mim, eu precisava viver.
o tempo todo. Então, aí eu comprava muito, exacerbadamente, e eu queria viajar para todo lugar, e eu queria fazer. Então, assim, eu ganhei 5 mil, naquele mês os 5 mil ele ia. No outro era 2, meu Deus. Então, assim, sempre foi isso. E eu fui começando a entender sobre essa emoção, né, que eu tinha que alinhar. Porque eu não conseguiria crescer se eu não mudasse isso. Mas era muito da minha história, do que eu não tinha. Então, o meu marido falava isso pra mim, que não é tudo que você quer fazer, não, eu não aceitava não, né? Não tem que fazer, eu quero fazer, não, mas eu tô trabalhando, eu mereço. Eu mereço, mas era pra cobrir essa, né, essa ausência. Que hoje, graças a Deus, eu não trabalho, né? Porque muitas vezes a gente ainda quer, mas hoje eu penso, hoje eu tenho compromissos. Mas para você lidar de forma tão simples com o dinheiro, né? Trazer para as pessoas que estão ao seu redor isso com uma tranquilidade, leveza, faz com que a gente também comece a entender que não é nem sobre o dinheiro, é sobre a minha capacidade de fazer. Então hoje isso já mudou na minha mente. Eu não olho mais, a gente tem que fazer negócio de custar 150 mil. Eu não olho mais para os 150 mil. Eu olho para o que eu tenho a capacidade de fazer. E isso é muito louco, porque muda tudo, né? Então, e a gente normaliza, 80 mil normal. Poderia ter sido mais, enfim, mas porque já não é mais sobre o dinheiro. É sobre a pessoa entender que é a capacidade dela de fazer o dinheiro. Então, você acredita que a sua história de vida, de não ter tido ali essa escassez e tudo isso, te trouxe essa leveza para lidar com o dinheiro, para falar sobre o dinheiro, para desmistificar, né? Essa questão toda que a gente não fala, principalmente a mulher. Excelente pergunta, que é uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem da minha história também. Por mais que eu nunca tive problemas financeiros, né? Meu pai sempre foi uma pessoa próspera que lutou com o que ele tinha. Eu falo que meu pai foi o primeiro a romper de escassez em toda a história da minha vida. Minha mãe já vem de uma realidade diferente. Minha mãe já vem de uma família mais estruturada financeiramente. E o meu pai foi a pessoa que estruturou a nossa família financeiramente. Mas dinheiro era um tabu, Thalita, porque o meu pai, a família do meu pai trabalhava com política. Então, você imagina o que eu não escutava. Então, eu tenho, né? Exatamente. Eu tenho dois tios que foram ex-prefeitos, um infelizmente faleceu. O meu pai trabalhou na prefeitura, era concursado, como eu disse. Então, dinheiro também era um tabu. Dinheiro era ruim, na verdade, porque a gente sofria muito julgamento, né? Que as pessoas hoje olham para político e tem aqueles significados que todo mundo sabe. Então, dinheiro era um tabu, eu não podia nem falar. Eu não podia falar que eu conquistava coisas, porque não era meu. Lembra que eu te falei isso? Eu não tinha nome. Então, muitas pessoas, inclusive, quando eu saí de Miguelópolis, eu brinco de Miguelópolis para o mundo, as pessoas achavam que eu não trabalhava, que era o meu pai que me bancava. E é a cidade pequena. Sim. Então, para eu sair, ir para o digital, falar de dinheiro, foi também um processo de cura. Então, para você ver os dois extremos, a gente está falando de energia, né? Quem vem da extrema escassez. E eu não vim da escassez, mas eu também não vim do luxo. Lá em casa era sobrevivência no sentido de você tem dinheiro para comer, a gente viajava uma vez no ano, mas não era nada. Até porque se a gente vivesse isso, a gente era julgado. Tem isso também. Eu aprendi a lidar com o dinheiro quando eu entendi a minha força de fazer dinheiro. Aí eu falei, que bom, eu posso falar dele. Porque a gente trata o dinheiro como inimigo. A minha mãe repetia que dinheiro era a raiz de todo mal. Porque quem tem aquelas frases todas passava na minha cabeça. E eu falei aquele dia na palestra, eu vou falar aqui, né? E outro pensamento de escassez que eu tinha era bíblico. Né? Aqueles ditados bíblicos, Sim. que quando a gente não sabe identificar. E o meu maior desbloqueio foi em 2023, na Basílica de São Pedro, no Vaticano, que eu sou católica, minha base é católica. E eu entrei no Vaticano e eu falei, meu Deus, a casa de Deus é assim. Tamanho de pé direito e ouro para tudo quanto é lado. As igrejas lá são todas muito cheias de ouro. E eu falei, se eu sou filha desse homem aí, por que eu não posso? Por que eu não posso? Esse foi o meu grande desbloqueio. E aí eu falo hoje de dinheiro mais fácil. Porque dinheiro é um tabu. É um objeto de controle também, né? Os nossos pais não falavam de dinheiro pra gente. A gente não podia pedir dinheiro, porque dinheiro não dá em árvore, porque você acha que eu tenho dinheiro para tudo, porque não sei o quê. E isso vai educando a nossa cabeça. Então, eu acredito que ver o dinheiro, não ver a falta dele no básico,
Me ajudou muito a hoje ter uma facilidade, mas eu tive que viver um processo de ressignificação com ele muito forte. Muito forte. E eu não sou a pessoa mais controlada financeiramente, porque eu tinha um significado desse igual ao seu. Porque o meu pai nunca foi do luxo. Eu lembro a primeira vez quando eu ganhei um iPhone da minha mãe, foi escondido. Imagina que eu ia pedir um iPhone pro meu pai. Nunca. Não ia pedir um iPhone pro meu pai. Porque ele não ia dar. Pra quê? Por que que tem que ser esse aqui? Por que que você quer o melhor se esse te serve? Ele também tinha essa visão do dinheiro, né? Do não esbanjar muito. Não, meu pai não, não. E até porque ele veio, né? Ele construiu tudo o que ele construiu do zero. Então, ele desbanjar, jamais. E eu sempre gostei de coisa boa. E isso me deu muita força de trabalho também, Thalita. Cara, não vou poder pedir pro meu pai. Então, eu vou ter que construir. Então, hoje, quando a gente vai viajar e eu chamo ele, aí ele fala, tá rica, hein? Eu falo, graças a Deus. Porque é isso, né? Então, é eu poder construir os meus próprios sonhos. Porque senão eu ia viver limitada. Não ia ter falta, não ia ter luxo. Conhecer o mundo, por exemplo, não ia. Porque eu não tinha também essa visão de gastar, né? Porque a gente tem significados de gastar dinheiro e não que o dinheiro é uma ferramenta para você viver as coisas incríveis da vida. Porque não tem como você ir para Maldivas se você não tiver. E até fazer essa, como é que se diz? Ter o dinheiro e acreditar, né, que o dinheiro realmente é uma ferramenta para você viver aquilo. Porque tem gente que tem e não tem coragem de ir, porque acha caro, porque só uma viagem. Então tem isso também, né? O meu pai tinha esse pensamento. Nossa, mas vai gastar isso. Por quê? O medo da falta. Ainda vive na falta. Hoje não mais, né? Tá aposentado, tá bem, graças a Deus, mas não. Meu sonho era ir para Disney. Eu fui para Disney o ano passado. Com 15 anos. Não, imagina, não dá. Entendeu? Então, quando eu falo de eu não ter vindo de uma família escassa, é uma família de falta. Isso eu não tive. Faltar comida, não, isso eu não tive. Ele teve. Entendeu? Então por já isso ele é. também valorizou, né? Total, ali. total. Mas eu, por não ter, é até uma brincadeira lá em casa, né? Vocês não sabem o que que é ter a falta dele, por isso que vocês gastam. Eu falo, graças a Deus. Não preciso viver isso. Isso. Mas essa característica que você trouxe é uma característica que eu trabalho muito em mim, porque hoje, quando você tem um negócio por trás, você se paga em último lugar. É isso. Tô aprendendo. E aí é você lidar com o seu ego também, né, Thalita? Porque antes de você tem que pagar seus funcionários, porque senão sua empresa não cresce. Você tem que pagar os seus investimentos, você tem que investir em outro processo, muitas vezes para te falar aquilo que você sabe que você tem que fazer, mas você não faz. Exato. Quantas vezes não passa na cabeça de vocês? É sério mesmo que eu estou pagando para ouvir isso? E isso também é muito doido, sabe? Porque eu vejo a mudança na minha mentalidade e às vezes, assim, eu fico até admirada, porque eu vim dessa vivência, dessa realidade ali, enfim. Hoje eu tenho total consciência que eu só consigo crescer investindo em pessoas que vão me ajudar, em conhecimento. E hoje eu estava falando para um amigo o seguinte, enquanto você não entender que o seu negócio vai precisar da maior parte do seu, né, do seu valor ali, do seu investimento mensal, você vai continuar no mesmo lugar. Porque você guarda muito dinheiro. Só que você guarda e não cresce, entendeu? Porque tem que investir. E aí uma coisa que você me trouxe, né? O caixa a gente vai fazendo. Mas não é o momento que dá para fazer. Porque hoje a gente ganha, investe para o negócio continuar e vai guardando menos. Então, essa visão de empresária, ela é muito poderosa. E hoje eu fico orgulhosa de mim, tá, gente? Porque eu tô nesse lugar. E eu tenho essa clareza. Então, hoje a Thalita, ela vive menos mesmo, tem que menos, e aí as coisas que eu tenho que pagar são muito maiores, e eu falo, nossa, eu hoje dou conta de pagar isso, gente. Como assim? Que loucura, né? Então, investir em pessoas que vão te levar para essa mentalidade de um negócio grande, que você vai ter ali que contratar, você vai ter que investir, você vai ter que ganhar menos, talvez vai ter que trabalhar com caixa limitado, talvez num primeiro momento a gente não vai ter caixa nenhum. Exatamente. Tudo são fases, Thalita, mas só vive o extraordinário quem suporta essa fase de deserto. E aí a importância de ter alguém do seu lado. Total. Porque aí nesse caminho, estar com você foi me trazendo isso.
né? A gente vai caminhar por aqui, tá tudo bem, tá normal, né? Onde você falou, tá normal, não se ocupa a sua cabeça com isso agora. Porque a gente já vem com um monte de coisa. Não, mas é que eu tenho que guardar tantos mil, mas é que eu tenho que fazer não sei o quê. Mas não dá agora, Não. porque tem outras coisas. Então, ter alguém que já viveu isso para te trazer, isso gente, é o maior investimento que você pode fazer. É porque encurta muito, né? Por exemplo, se você tá com a mentalidade que você estava ontem, quando você me mandou um áudio, você já ia sentir culpa. Exatamente. Mas eu ainda não consegui guardar tanto, mas é que eu tenho que pagar essas coisas, mas é que eu tenho que fazer, né? Então eu já falei, não, realmente não é. Aqui a gente vai colocar o que der e daqui a pouco a gente, né, olhar lá na frente. É isso. Porque agora é investir. É porque eu já vivi. Então, quando a gente contrata uma pessoa, Thalita, a gente muitas vezes não contrata a estratégia. É tão difícil as pessoas entenderem isso, mas você contrata os acertos, os erros, porque você não vai passar por isso. Na hora que você me mandou o áudio, eu falei, opa, tira sua mente daqui agora, não é o momento. É igual quando as pessoas falam, eu quero fazer um evento, eu falo, não é o momento. Por quê? Você fez um evento agora, você sempre fez evento. Sim. Mas você fez um evento de um porte maior. Você pôde oferecer para suas clientes um lugar melhor, mais estruturado, mas também que te trouxesse paz, uma estrutura de hotel. Tudo isso tem investimento por trás. Exatamente. Tem uma coragem, tem um peito, mas tem um investimento. Você precisou dar esse passo desse desejo. Se der certo ou não, você tem que pagar. Deu certo ou não, você tem que pagar. Então, essa é uma conversa que quando a gente tem uma pessoa por trás que já viveu isso, é também para te trazer, ó, isso aqui, se acontecer isso aqui tá normal, se acontecer isso aqui tá normal, e não é o seu foco agora, é esse. E muitas vezes as pessoas me cobram, né, como elas veem o movimento de umas das outras. Você acha que é o meu momento de fazer evento? Eu falo, não. Ah, mas é porque eu não acredito na cliente? Não, porque existem outras fases de experiência que ela precisa viver ainda. Sim. Você, eu tenho certeza, o evento foi um absoluto sucesso, mas também poderia não ser. E eu alinhei isso com você, né, antes. Eu queimei fase, eu já venho fazendo evento desde que eu comecei fazendo evento, isso, né? Então isso também foi me trazendo uma bagagem para ir assumindo responsabilidade, para ir fazendo. É diferente de você, né, mas fazer... eu alinhei com você antes. Falei, Thalita, aqui vai dar certo, mas eu preciso te trazer que se não der certo, o motivo do evento é esse. Eu quero só que você foca nesse motivo, porque aí você estrutura tudo. Então, e tudo isso aqui, Thalita, é com base na nossa história. Se você olha para a tua história de falta e vê como fracasso, você não teria saído de lá. Se eu olho para a minha história normal, de princesinha do papai, vamos dizer assim, e não dou um significado de força de tudo que eu vivi, eu não tinha saído de lá. Então, tudo são significados. Você tinha todos os motivos do mundo para não virar ninguém, pela tua história, e eu tinha todo o motivo do mundo para ficar no lugar que não ia ter problema nenhum também. Por isso que eu falo, além da sua história, qual é o seu sonho? E não é um sonho da boca para fora, porque Maldivas é pequeno. Sim. Mas eu ancorei em Maldivas. Quando eu tinha um sonho de ir para Maldivas, quando eu despertou esse sonho em mim, eu falei, eu acho que eu tô ficando doida, mas eu acho que dá. E quando eu falei, eu acho que dá, e fui fazer a conta, realmente dava. E tranquilo. Mas você tem que ter coragem de fazer a conta, você sabe? E até pegando um gancho aqui, vou te contar a história de um amigo meu. Quando a gente chamou ele para ir para Cancún, cara, eu lembro disso até hoje, a gente estava no shopping, passando na porta da CVC. E eu falei para ele, cara, vamos para Cancún. Eu já tinha ido, e eu adoro lá. Falei, vamos para Cancún. Ele falou, você tá ficando doida, eu não posso e tal, e não sei o quê. E aí eu perguntei para a mulher uma coisa, eu acho que a mulher, na época, isso faz o quê? Acho que uns 6 anos, alguma coisa assim. Falou 15 mil. Aí ele falou, você tá vendo? Você tá doida porque eu não posso ir? Você pode, mas eu não posso, e não sei o quê, e nananã. E eu não dei ouvido. Aí depois eu negociei com a mulher lá, uma outra coisa que não era Cancún, que eu tinha perguntado para ela, mas ele não entrou na loja. Ele não entrou na CVC. Nem se permitiu. Não. Aí eu liguei para ele, eu falei assim, viu, 12 de 500, você vai? Ele falou, eu vou. Falei, então você vai? Que é isso? Olha isso. Nem se permitiu, né? Não. Saber. A crença dele era, não dá para eu ir, não vou. Isso é muito doido, Thalita. Isso é... A gente tem um sonho, para mim, eu falo que isso me move. Porque eu não consigo dormir com a sensação de que eu não posso alcançar. A gente brinca, né? Do meu jato. Eu falo, eu não sei nem quando, nem como,
mas eu quero ter. Tá no meu moral. Quando, como, meu movimento para isso, eu tenho outros sonhos antes disso. Pode ser que até lá eu mudo. Eu tinha um sonho de ter uma Range Rover, hoje eu não tenho mais. Porque eu mudei. Vai mudando. Não é porque eu não quero ter, mas eu brinco. Eu falo, Ellen, treina aí que a próxima maquiagem tem que ser no jato. Eu acho chique, tipo Sabrina Sato, que tem que ir em 3 carnaval, vai no jato, sabe? Mas isso me move. Eu não posso olhar para o que eu tenho hoje e falar, tá bom, esse é o maior veneno, né, que a gente não pode tomar. E as pessoas aqui confundem muito ingratidão com insatisfação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você se considera uma insatisfeita? Eu sim. Insatisfeita porque eu quero mais. Eu quero conquistar muito mais. Eu sou grata pelo que eu conquistei até aqui. Tá vendo? Mas eu sou insatisfeita porque eu quero mais. Você sabia que as pessoas têm dificuldade de assumir esse lugar? Porque se confunde com ingratidão. Isso. Eu já vi isso paralisar tanta gente, mas tanta gente, que as pessoas, mas você não é grata? Eu falo, opa, peraí, é diferente. Eu sou muito grata. Eu olho para minha trajetória e falo, Luana, parabéns, cara. Parabéns. Mas, o meu marido me fala, tudo que eu falo pro meu marido, ele já fala assim, ó, mas eu também tenho outros sonhos. Então é adicional, né? Sim. Não é, é errado ser insatisfeita porque você tem que ser grata. Isso é uma mentalidade. Eu tive dificuldade de aceitar a minha insatisfação. Eu sou uma eterna insatisfeita. Porque isso me move. E as pessoas, elas exatamente o que você falou, julgam, né? Julgam. Quando você fala que quer mudar, mas você já não tem seu apartamento? Você já não mora no bairro bom? Mas seu apartamento é tão bom, por que você vai fazer, gente? Eu quero. Foi bom até que me tirou de um outro lugar, mas agora eu quero um outro lugar. E desse lugar eu já sei que eu quero outro. Sim. Já é um fato, né? Uma escada. Até porque você muda de ambiente, né? Exatamente. Thalita, as pessoas julgam muitas pessoas que crescem, porque você tem que fechar algumas portas, muitas vezes você volta e abre aquela porta, mas o grande crescimento vem de decisão, e dentro da palavra decisão tem cisão, né? Que é cortar. Então, quando você está em ambientes diferentes, esse ambiente te impulsiona a ir mais, a querer mais, a viver mais, porque você começa a conversar com pessoas que normalizam esse tipo de coisa. Antigamente, entrar num restaurante para mim e gastar mais de R$1.000 era um absurdo. Hoje, não é absurdo. Mas por quê? É o ambiente que eu frequento. É os lugares que eu vou. Então, a gente até tem uma piada interna, né? Quer comer sem ver o preço, você vai ter que trabalhar sem ver as horas. Bem isso. Porque hoje as pessoas veem isso aqui, vê o palco, vê o que você está fazendo, mas não vê quando você está 11 horas da noite acordada, quando você está meia-noite trabalhando. Quando você está comendo arroz, feijão e tomate em casa, para chegar correndo, para dar tempo, para resolver tudo. É isso, as pessoas se iludem muito pelo glamour, né? Acha que é só o glamour, mas o glamour é a pontinha do iceberg, o que sustenta. Eu acredito que por isso, Luana, muitas pessoas, elas não conseguem atingir esse crescimento, o sucesso, porque elas se iludem com o que elas veem a gente muitas vezes vivendo ali pronta, arrumada, maquiagem, mas é muito corre. E aí sustentar isso emocionalmente e fisicamente também é desafiador. E o imediatismo, né? Thalita, o imediatismo vai acabar com o mundo, principalmente com essa geração. Começa, já quer ter resultado, e acho que amanhã já tem que ganhar 1 milhão. Ai, gente, nosso tempo, né? Nossa produção ali já avisando o nosso tempo. Mas eu queria falar... Tá vendo? Bate-papo fluiu. Flui muito. Ainda mais, nossa, a gente poderia ficar aqui a tarde inteira. Vamos falar um pouco sobre os milhões faturados da Luana Maciel? Vamos. Eu acho que é muito relevante a gente trazer isso. Porque muitas pessoas vão ver, vão ouvir e às vezes vão saber, né, por te acompanhar um pouquinho, mas como é hoje para você ser uma mulher que fatura quantos milhões no ano? O último ano, 3 milhões. 2 milhões os últimos 2 anos. 5 milhões os últimos 2 anos. Como que é isso para você hoje? Né? O que você acredita que atribuiu ali poderosamente para que você tivesse esse resultado financeiro? Uma das coisas assim que eu percebo muito, né, que 1 milhão não mudou quem você é. Nunca. Né? Você fala que tem pessoas que elas faturam bi
né? E a gente não percebe. Porque é a mesma pessoa, a humildade, a simplicidade. Mas o que trouxe a Luana, uma mulher que rompeu ali, né? O concurso, que teve coragem de recomeçar numa área que ela foi se descobrindo e com resiliência, constância, chegasse a esse resultado hoje que a gente sabe que ainda é muito pouco em vista de tudo aquilo que você vai alcançar. Mas o que você diria para todas as mulheres sobre esse resultado, mas o que sustenta esse resultado? Todo dia. E até tem uma piada que eu uso que é igual já viu, passou naquelas empresas que estamos há X dias sem acidentes? Uhum. O termo lá em casa para mim é estou há X dias sem desistir. Que eu tive momentos de baixa. Eu estou no digital desde 2018, né, Thalita? Então, o resultado de 5 milhões dos últimos 2 anos, eles vieram sendo construídos desde 2018. Só que os últimos 2 anos, 3 anos, eu decidi parar de brincar. Parar de brincar de resultado, parar de brincar de empresária, parar de desistir e fugir do imediatismo. Eu entendo a minha jornada. Eu dou um passo hoje, Thalita, não querendo saber o que vai acontecer no passo 10. Eu dou o passo hoje, eu lembro certinho quando eu faturei 10 mil no mês. Aquilo para mim foi extraordinário. É a mesma emoção que hoje eu tenho quando eu bato 500, quando eu bati 1 milhão no mês. No meu evento do ano passado. Foi a mesma emoção, dos 10. A mesma emoção. Porque é sobre a minha capacidade diária de voltar ao meu foco. Não estou te falando que não vem pensamentos de desistência. Pensamentos vêm porque quanto mais dinheiro, mais problema para resolver. Isso é a única verdade que eu posso dizer. E quanto mais dinheiro, mais prego que se destaca, toma martelada sempre. E aí vem pessoas que querem te tirar da graça, vem pessoas desonestas que não querem cumprir contratos, vem, mas aí você vai aprendendo nessa jornada e você vai parando de levar para o seu pessoal. Então, além de ser todo dia, eu acordo com a minha cabeça pensando no que eu posso fazer para melhorar meu resultado. Esse é o meu exercício na hora que eu acordo, como eu posso melhorar. E o segundo é separar CPF de CNPJ. Isso aqui, para mim, é o que fez total diferença. Porque uma coisa, Thalita, é eu conversar com você no seu CPF. Outra coisa, ontem nós estávamos lá na praia, nós estávamos em CPF. Estava dividindo experiência, contando piada, eu te contando minha história de vida, o meu passado, e você me contando. Outra coisa é a hora que você quebrar uma cláusula do meu contrato. Eu vou ser a mesma pessoa. Mas eu vou te ensinar a olhar para esse lugar aqui, porque nesse lugar a gente está conversando com CNPJ. CNPJ não tem coração. Uau. E é muito difícil sustentar esse lugar, porque as pessoas te levam. Nossa, mas como você é ruim, menina, você não vai entender o momento dela? Não, eu vou entender o momento do meu caixa. Eu falo que contrato é ato de adulto. Se você não está adulta, não assina. Exatamente. E você, no meio desse período, eu tive não vou trabalhar com nomes aqui, porque, né? Mas eu tive um cara que se dizia meu mentor, que tentou levar meu time. Como que eu lidei com isso aqui? Lidei como adulta. Me posicionei, pedi minha rescisão, porque como que eu vou trabalhar com um cara que não estava suportando ver o meu crescimento? Só que isso só acontece quando você tem dinheiro, porque quando você fica nos 10 mil, essas coisas não acontecem. Então, muitas pessoas não faturam mais porque não quer viver isso aqui. Porque isso aqui te exige uma postura, te exige um posicionamento. E é o que eu vendo, né? Posicionamento, eu não vendo posicionamento de Instagram, não, porque esse é fácil tapear, Thalita. É o posicionamento de vida, sabe? Quem é você na hora que tá dando errado? Quem é você na hora que você não tem um caixa para pagar seu funcionário? Quem é você nesse lugar? Você vai, sai, vai fazer? E outra, aquela mentalidade. Eu sou a pessoa que mais fatura. Meu negócio hoje eu tenho 12 funcionários. Que não é uma empresa pequena mais. Mas e a hora que o faturamento está baixo? Meus funcionários, não estou falando deles aqui, mas eles não estão nem aí. A responsabilidade é minha. Isso pesa, Thalita. Isso pesa. E é isso que é difícil sustentar um faturamento. Então, a mesma alegria hoje, quando eu rompo minhas metas, é a mesma alegria de 10 mil. Que foi a mesma alegria de 50. Quando eu faturei 100, então, Thalita,
Eu não acreditava naquilo. E aí até que você vai tendo maturidade de entender que faturamento não é caixa. Não é lucro. Não é lucro. E aí você vai estruturando a partir daí. Mas antes você precisa fazer um faturamento. Você precisa passar por esse momento de vida, por esse momento de negócio. Então, e você trouxe um ponto muito importante, que é uma característica de todo mundo. As pessoas às vezes me vêem no Instagram e falam, ela é metida, ela é isso. Eu não sou nada. Quem me conhece sabe. Mas eu não ligo. Porque só vai me conhecer mesmo quem se aproximar de mim, quem entender um pouco da minha essência, porque dinheiro ele só potencializa quem você é. Se você é uma pessoa ruim, você vai ser ruim 10 vezes, porque o dinheiro te dá força, te dá poder. Mas se você for uma pessoa boa, você vai ser boa 10 vezes mais também. Porque ele também te dá essa oportunidade de você potencializar quem você é. Então, quando a gente olha 5 milhões, a gente fala, uau! Você vai chegar lá em breve? Sim. Você vai ver. Já tá aqui, ó. Já tá proclamando, já estamos aqui ó. proclamando, assumindo o compromisso. Isso. E você vai ver que não é nada. E esse é um desafio muito grande, assim, sabe? De você olhar e falar assim. Porque quando você estiver faturando isso, você está com caixa bem bom para isso, você vai contratar mais pessoas. Então é essa visão de futuro que as pessoas não conseguem sustentar, tá ali. Ter essa visão de futuro, eu treino ela todo dia, porque a minha vontade é de olhar para minha conta hoje, catar o dinheiro que tá lá e falar assim, Vou chega, só velho. viajar. Chega, deixa eu ver quanto que dá essas rescisão aqui, entendeu? Deixa eu viver. Mas não, aí eu fujo do meu propósito, eu fujo de tudo aquilo que a gente conversou aqui, e aí eu acho que isso não teria preço em termos de sonho, sabe? De sono também. Porque eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero. Eu quero construir uma escola de educação, de empreendedorismo, para ensinar as pessoas a empreender como adultos, né? Porque o empreendedorismo hoje é a maior fonte de emprego que tem. Por trás de um empresário de uma multinacional, tem quantas famílias? Então é uma responsabilidade que coloca a gente coloca uma responsabilidade muito grande. Você tem 5 funcionários, são 5 famílias. Eu tenho 12, mais 7 parceiros, então vamos colocar, são 19 pessoas contando com o meu sucesso. Não é só eu mais, sabe? E aí aqui você sai do seu ego, você precisa ser humilde. E muitas vezes é isso, né? O ego nos atrapalha de crescer. Sim. Então, não sei se eu te respondi, mas 5 milhões ali, Thalita, você vai ver que é um número muito gostoso, te dá muita base, te dá muita força, te dá muito... Você realiza muito sonho, mas também muito simples. Porque o meu sonho agora é outro. E não é sobre o dinheiro, né? Não, imagina. Não, se fosse sobre o dinheiro, eu voltava pro concurso, Thalita. Você quer que eu fale a verdade? Se for por dinheiro, eu voltava pro concurso. Uau! Que podcast, que alegria poder partilhar nessa mesa com você. E eu acho que para mim um dos maiores aprendizados desse momento é essa questão mesmo de separar o CPF do CNPJ, né? E entender que o seu CNPJ não vai diminuir, não vai tirar quem você é no seu CPF. Mas a dureza, a firmeza que você precisa ter no seu CNPJ é independente de relacionamento. Total. E isso é muito verdade, porque quando a gente traz esse CPF para o CNPJ, a gente tem medo de falar, de cobrar, você não quer ser rejeitada, você não quer que a pessoa fique com raiva, e aí você se permite muita coisa, né? Uhum. Então eu também estou aprendendo essa jornada. E eu também. Porque se a pessoa também ela não te respeita no CNPJ, ela não te respeita no CPF. Então isso é muito sério. E a gente só vai aprendendo isso na jornada. Só, né? Na jornada. Não tem como adiantar esse processo, não. Só vivendo. Muito obrigada. Obrigada a você, tá? Espero contribuir para a tua audiência, mas também Com contei certeza. coisas aqui que quase ninguém sabe, nem você sabia. Sim. Né? De alguns motivos reais. Mas quero te agradecer, quero te parabenizar também por esse grande movimento que você está criando aqui e pela coragem. Eu acho que não tem dinheiro que supera a coragem de uma mulher quando ela está determinada a fazer algo por ela pelos motivos certos, né? Antes, talvez, ancorada na dor, na escassez, hoje muito mais ancorada no sonho e no desejo de viver a vida que você merece. Então, sou muito grata por você me permitir te conduzir nessa jornada, que é um ato de muita humildade. Eu acho que quando a gente se permite ser conduzido por uma pessoa, sou mais nova que você, bem pouco, mas sou, né? Olha, gente, tá vendo?
Mas é um ato de muita humildade, né? Então, e eu, assim como eu tenho os meus mentores também, né? Sim. Você tem que ser muito humilde para você ouvir o outro e falar, cara, eu vou seguir o que essa pessoa tá falando, porque eu acredito nela. Porque muitas vezes você não acredita nas minhas estratégias, Thalita, você acredita em mim. Então, isso é um ato de muita humildade e muito obrigada. Vai ser um prazer voltar aqui, tá? Eu falo, não Pode convida voltar. porque eu venho, não convida porque eu venho. Casa. Foi um prazer passar essa tarde aqui com você. Obrigada, Lu, pela contribuição, né? Com todas as pessoas que vão passar por aqui. Eu falo que o podcast é algo que fica para a vida, né? As pessoas, a gente talvez nem vai estar mais aqui e o podcast vai estar. Então, obrigada pela sua contribuição, por falar, né, de coração aberto, né, contar tudo mesmo. Isso só mostra a pessoa que você é honesta, íntegra, verdadeira. Eu tenho uma honra de ter, né, podido fazer a escolha de continuar com você e hoje a gente poder estar um pouco mais próximo aí, trilhando essa jornada. Então, você pode contar comigo também. Obrigada por abrir um pouco essa, como é que se diz? Essa janelinha da sua vida, porque a partir desse lugar eu consegui ter várias percepções diferentes e acreditar e ter novos sonhos, porque já estão aqui, né? Então, muito obrigada. Tá? Agora eu queria te pedir para você deixar uma mensagem para todas as pessoas que vão ouvir e vão ver esse podcast, né? Qual a mensagem que você gostaria de deixar? Para que elas olhassem para a história delas hoje e criassem significados de força, de coragem, de atitude e mudasse qualquer significado de dor, porque só assim elas conseguem entender o próprio tamanho. Eu acredito que todo mundo é grande, desde que todo mundo esteja disposto a olhar para dentro e despertar a tua própria grandeza para conquistar o que deseja. Então é isso, recado de Luana Maciel hoje aqui para vocês. E antes de finalizar esse episódio, eu quero agradecer aos meus patrocinadores, eles que ajudam, né, essa mensagem chegar até você, que contribuem efetivamente para que esse podcast aconteça. A Pomer Fruit, que é da roça para sua mesa, saúde, qualidade, bom atendimento, tudo que você precisa lá de verdura, legumes, frutas, você vai encontrar na Pomer Fruit. Agradecer também o Hot Dog do Betão, ali as meninas que estão à frente fazendo um trabalho incrível, conduzindo esse negócio que faz parte da história de Macaé. Então, se você ainda não experimentou, já levei até a Luana lá e ela provou. Maravilhoso. Esse hot dog, vai lá, aproveita, se delicia e vive essa experiência. A Lagos Macaense Offshore também, lá você vai encontrar tudo para sua obra. Lá tem a Priscila e o Juan, um casal incrível que faz tudo ali para conduzir a sua obra, seja ela em qual lugar que for, de forma mais tranquila. Então, esses são os meus patrocinadores. E se você também gostaria de estar patrocinando esse podcast, é só chamar a gente no direct. Obrigada, boa noite.